bem-vindo ao canal Vale Lembrar. Calma aí, sou eu mesmo e toda essa caracterização era só pra falar sobre o assunto de hoje, que era figurino de balé. Por que que as roupas são desse jeito? Por que que homem usa calça? Pra que serve tal suporte? Por que que mulher usa aquele titi prato, que é uma confusão? Onde nasceu aquilo? É nesse vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Mas antes dele começar, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho que fica aqui, ó, pra não perder as notificações, de curtir esse vídeo que faz o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. E vamos lá pro vídeo. Eu gostaria de vir aqui com uma informação bem precisa com relação a todos os assuntos que eu anunciei no começo do vídeo. Ah, tal coisa foi tal coisa, tal jeito é feito de tal jeito por causa disso e disso, mas muitas informações elas se perdem ao longo da história. E como todo mundo já sabe, o balé não foi uma coisa construída por uma pessoa, não foi um cara que fez lá e escreveu tudo de uma vez. É uma evolução. Todos os assuntos que a gente vai falar é tudo com base em pesquisas e principalmente olhando para a história e analisando mais ou menos os fatos e deduzindo que foi isso mais ou menos que aconteceu. As roupas, de um jeito muito óbvio, trata do tema. Se o balé fala sobre camponesa, a roupa é obviamente uma camponesa. Se o balé se passa na Índia, obviamente a roupa é indiana. Se o balé é espanhol, se o balé passa-se na corte, as roupas conversam com o tema. Isso sempre aconteceu. Uma coisa que é importante que todo mundo tenha de referência é que geralmente quando a gente vai falar de A Bela Adormecida, a gente tá falando de uma corte e a gente tá falando do século XVII. A gente tá falando de tempo muito antes. Pensa uma coisa, se Gisele foi lançado em 1841, o cara que escreveu tomou de referência o século anterior. Além da gente já tá falando de um tema que foi feito lá no século XIX, a gente ainda tem que entender que ele tomou por base os séculos anteriores. Quando a gente pega uma bailarina vestida de princesa, a gente ainda tem que entender que os enfeites dela não é de uma princesa da atualidade, é de uma princesa muito, muito antiga. E aí disso já dá pra gente sanar metade dessas questões de que por que as bailarinas usam essas roupas e por que tem sempre essa caracterização toda. Porque as histórias são muito antigas. Mesmo hoje, quando tu vai remontar um balé, tu tem que preservar toda a questão musical, a questão movimento e a questão figurino. Tu não pode simplesmente interpretar uma Princesa Aurora e decidir que vai fazer uma coroinha de prata simples, sem adorno nenhum, porque não era o que era feito na época. A evolução das saias, ela claramente está relacionada com um contexto histórico. Quando a gente cai na internet e vai ler alguma coisa relacionada a Titi, a gente sempre chega na questão da Taglioni, lá dançando La Sylphide, em 1938, onde ela aparece com aquelas várias camadas de tule mostrando o tornozelo, que na época ela já estava de ponta, já era uma coisa absurda, que meu Deus, por que ela tá usando ponta? O que é aquele negócio no pé dela? E a outra coisa é assim, nossa, meu Deus, ela está mostrando o tornozelo. As pessoas naquela época não estavam acostumadas com isso. Aí, volto a falar, voltem para o contexto histórico, voltem lá para aquela época. As roupas eram gigantescas. Estar na corte era estar com aquelas saias, com aquela armação embaixo, com aquelas muito de tecido, aquelas roupas que as pessoas mal conseguiam. O balé é desta época. O balé tem essa idade. A questão das posições, se a gente for pegar em livros a origem das primeiras posições, a questão da movimentação, o objetivo de estar croisé, de estar virado para a corte, todas essas coisas estão relacionadas a como as pessoas eram vestidas naquela época. Ninguém estava na corte com a blusinha assim. Aliás, esse tipo de tecido nem tinha naquela época. As roupas eram muito pesadas. Conforme a indústria foi evoluindo, então assim, vamos pôr lá no contexto. Veio Primeira Guerra, veio Segunda Guerra. Então a indústria foi evoluindo, as coisas foram mudando o valor. Os tecidos começaram a ser produzidos de uma maneira mais simples, tiveram mais fácil acesso, não era mais uma coisa tão absurda. E aí as coisas foram ficando mais baratas. A criação da malha foi tipo um boom de mudança total pra gente, pro nosso universo, que nos possibilitou outras coisas. E paralela a tudo isso, a gente ainda pode também ver aquela coisa as mulheres foram tomando muito mais poder, elas foram se sentindo muito mais à vontade. Então assim, lá em 1938 aparece Taglioni mostrando o tornozelo, coisa de, sei lá, 30, 40 anos depois, as bailarinas já estavam muito mais ousadas, mandando cortar as saias de tule na altura do joelho, pra já ter muito mais liberdade. E aí uma coisa está relacionada com a
uma outra. Quanto mais liberdade de roupa a gente tem, mais liberdade de movimento elas iam ganhando. E como há concorrência, como há competição e aquela coisa da evolução da técnica, ai, a Itália lança um balé X, que a bailarina faz um relevé, aí a França vai e monta um balé Y, que a bailarina faz um passé. Essa competiçãozinha que foi se criando e foi fazendo com que a dança fosse evoluindo, junto com a questão da liberação de roupa, a gente vai ganhando espaços, novos movimentos e cada vez menos roupas. Como eu falei lá no começo, eu gostaria muito de dizer, olha, o Titi Prato foi criado no dia X, mas infelizmente eu não tenho essa informação, porque essa informação não está disposta, porque o balé é uma coisa mais ou menos folclore, vai passando de balé para balé, de coreógrafo para coreógrafo, de escola para escola, e as coisas vão ficando do jeito que vão ficando, sem que a gente saiba mais ou menos de onde elas criaram. Então, a questão da saia ser lá no pé a virar um Titi Prato é exatamente isso que aconteceu, que a gente tem de registro. Elas foram diminuindo, as camadas de tule foram aumentando, até que a gente chega naquele formato que é um Titi Prato, só que caído, e daí, dali, para virar uma coisa reta, foi só uma questão de 2 ou 3 ajustes. E depois que se cria e funciona, ele vai sendo replicado por espetáculo, até que vira uma coisa normal. A evolução dos trajes masculinos segue a mesma lógica dos trajes femininos. Evolução da indústria têxtil que foi possibilitando que as roupas chegassem aonde chegaram. E aí tem uns porquês muito interessantes. Por que homem usa aquela calça colada que não é nem um pouco discreta? Mesma questão, voltem lá atrás para pensar como que era a roupa de um príncipe lá no século XV. Eles usavam aqueles casacos, que é o que a gente usa até hoje no balé, que eram casacos pesados, que tinham vários adornos, e tinha aquela calça e com uma bota até o joelho. Se tu for começar a pesquisar sobre essa questão de roupas daquela época, era uma situação meio precária, mas era exatamente isso. Usava-se uma bota para proteger N coisas, tinha a calça específica, que não era uma calça mega justa, mas também não era uma calça mega larga, porque afinal de contas as pessoas precisavam se movimentar, subir em cavalo e lutar com espada e blá blá blá, e tinha aquela blusa toda bufante, toda cheia dos balangandãs. Isso se mantém no palco. Quando a gente vai pôr isso em cena, se mantém exatamente dessa maneira. Quando tu visualiza um príncipe, ele tá lá com a sua calça, com a sua malha, com a sua pseudo bota, ou às vezes nem tem, às vezes é um meião, dependendo da cor. Se for puxar pra tua memória, tu já viu essas imagens em quadros antigos, que tá parado o rei, com aquele sapatinho, com aquela meia até o joelho. Essas referências, elas se mantêm. O cara tá interpretando um príncipe, logicamente, ele vai lá e veste uma roupa semelhante. Só que ele não vai vestir a mesma roupa do século XV, porque a gente tem uma nova condição de tecidos. Então, é claro que a gente já passa a apelar pra malhas, que afinal de contas a gente precisa se movimentar. E aí volta a falar, a evolução disso, mais a evolução do movimento, foi ganhando necessidades para que isso fosse realmente de malha. Quanto mais colado, melhor, porque daí a gente tem mais amplitude de movimento e vai se ganhando uma estética na qual se precisa se manter. Por exemplo, as roupas começam a ser talhadas muito mais em cima, a parte de cima, para que a perna fique visível, porque afinal de contas o foco é o que o bailarino faz com as suas pernas, são os saltos, são as piruetas, e isso precisa ser mostrado. Então não cabe, só porque eu sou um príncipe, vou usar uma túnica até o joelho e vou perder toda a movimentação da minha coxa, toda a rotação e toda a amplitude que isso me causa. Então o foco aqui é o movimento. Então mais vale eu talho a minha blusa na altura do meu umbigo e deixo todo o resto aparecendo. Eu vi essa história há muito tempo atrás, mas eu não tenho certeza se ela é verdadeira, que dizem que antes, por cima dessa malha, eles usavam uma espécie de calção, um calção meio solto por baixo dessa malha que a gente usa hoje. Na época da companhia de Diaghilev, que era o balé russo, que ele era itinerante, logo quando a Rússia começou a abrir as portas e criou essa companhia para viajar na Europa e difundir o balé, que na minha opinião esse foi o evento que mais contribuiu para que a dança tenha essa proporção que tem hoje, senão fatalmente ela teria desaparecido, ou seria uma coisa para menos pessoas ainda. Nessa época, as pessoas como Nijinsky, que é o
cara da qual eu ouvi esse boato, ele precisava ser demitido porque ele queria ir embora. Ele queria ir embora pra Argentina, que no caso foi onde ele se casou. E aí, pra ser demitido, ele aparece em cena pra dançar Gisele só com essa malha, sem esse shortão por cima. E isso, é claro, deve ter, meu Deus, deixado metade da plateia de cabelo em pé, outra metade adorou ter visto que viu, mas mesmo assim fingiu ter ficado com o cabelo em pé, e isso ocasionou essa demissão. Quando a gente vai no livro de história falar sobre essa demissão, fala-se que Diaghilev e Nijinsky tiveram um desentendimento que causou o rompimento dele da companhia. Os boatos dizem que foi isso. Mas, como eu falei no começo, como eu já falei outras vezes também nesse mesmo vídeo, eu não tenho como chegar aqui com uma informação precisa, porque nós estamos falando de muito tempo e as informações se perdem ao longo dele. O que eu posso dizer é por dedução, por uma questão estética, foi fazendo, foi se mantendo, foi se criando, formatou desse jeito e a gente mantém porque funciona. E aí algumas pessoas também me perguntam assim: ah, Dini, mas menino usa suporte? Como assim? Gente, a questão dos meninos usar suporte é a mesma questão para as meninas com relação a peitos. Usa-se um bom colã apertado ou um bom top por baixo do colã para fazer aula, para fazer o quê? Para segurar os peitos, para que não fiquem balançando, para que não incomodem. E a questão dos meninos com relação ao suporte é a mesma problemática. Criou-se lá um tipo de cueca, vamos falar assim, específica para meninos, que tem aquele formato que é meio estranho aos olhos, meu Deus, pra que aquilo serve, por que aquilo serve, que tem esse objetivo de segurar as coisas pra que não atrapalhe todo o resto. Porque todo mundo sabe que quem tem peitos, fazer um sauté ou fazer uma sequência de sautês é super incômodo porque tudo balança, e ter um bom top segura tudo e ajuda pra caramba, pros meninos não é diferente. Então é isso, eu espero honestamente que essas informações tenham sido úteis. Comente aqui embaixo se você tem alguma outra informação, se você já ouviu alguma outra fofoca, se a sua professora lá na sua cidade contou pra você uma outra historinha sobre alguma coisa. Como eu falei, toda a informação compõe esse grande folclore. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com outros colegas que também têm essa mesma indagação, por que isso, por que aquilo. Compartilha também com a sua colega do escritório, sempre perguntando: mas por que usa aquela saia? Por que usa... Mostra pra ela também entender um pouquinho, porque afinal de contas essas informações deveriam ser de domínio público. E até mais!